It's a great honor to be with you and Grande honra happy estar Easter. aqui We com had a great vocês. Easter. This is one of our better Easters, I think, in a lot of Uma feliz Páscoa. Nós tivemos uma das melhores Páscoas que tivemos, acho que de formas diferentes. Militarmente foi uma das melhores. Boa tarde. Nós temos bastante coisa para discutir hoje e entraremos em detalhes. Exactitude. As pessoas mais envolvidas irão trazer exatidão a esse respeito. Temos aqui algo para celebrar o sucesso de uma das maiores, mais complexas e mais difíceis buscas em combate. Alguns chamariam uma missão de busca e resgate. Em geral, aviões são derrubados durante a guerra, especialmente durante um combate. Mas nós temos um grupo forte, um grupo maldoso. E eles poderiam fazer isso, e a gente poderia perder 200 homens para pegar apenas uma. Coisas ruins poderiam ter acontecido, mas nós conseguimos. Nós temos um grande talento e tivemos também muita sorte. Nós somos ajudados por ótimas pessoas e foi uma honra estar envolvido nesse resgate histórico. É algo que vai para os livros de história. Na noite de quinta-feira, um F-15, um jato F-15 americano, caiu em território inimigo no Irã ao participar da Operação Fúria Épica. E estávamos indo terrivelmente bem, tremendamente bem. O país todo poderia cair, poderia ser tomado em uma noite, e essa noite pode ser amanhã à noite. Bom, membros da tripulação foram ejetados, os 2 membros, e caíram vivos em solo iraniano. Eu pedi imediatamente que deveríamos tomar uma decisão e pedir às Forças Armadas que fizessem o que fosse necessário para trazer os nossos corajosos combatentes para casa. É uma decisão arriscada, porque nós poderíamos terminar com uma centena de mortos ao invés de 1 ou 2. Foi uma decisão difícil. Então, os militares americanos, nós temos essa decisão de não deixar ninguém para trás. E dentro de horas, em poucas horas, as nossas Forças Armadas conseguiram destacar 21 aeronaves militares em espaço aéreo hostil, muitos voando em baixa altitude, sendo atingidos por balas. Eles atiram, né, quando as aeronaves voam tão baixo. Eles tinham vantagem nisso. E era um dia mesmo. E nós ficamos 7 horas sob fogo inimigo. Tínhamos um helicóptero foi bastante atingido, mas foi incrível. Esse armamento, o nosso armamento é incrível. A tripulação dos voos e os combatentes a bordo dessas aeronaves tiveram riscos extraordinários para resgatar esses membros de serviço, esses colegas. A primeira onda de busca e resgate conseguiu localizar o piloto do F-15, e ele foi tirado do território inimigo por um HH-60 Jolly Green 2, um helicóptero fabuloso, que enfrentou fogo muito de perto. Quando você olha para o equipamento, você nem imagina que eles conseguiram sair sem nenhum machucado dali. E o segundo membro da tripulação, que era um oficial de armas, um coronel altamente respeitável, ele caiu muito distante da área de onde estava o piloto. E indo nessa velocidade, você imagina que em 2 ou 3 segundos eles podem se distanciar muito. Quilômetros de distância. Ele estava bastante ferido e preso numa área cercada de terroristas da Guarda Revolucionária Islâmica, um grupo bem difícil, na verdade, e também uma milícia local. E as pessoas ali no Irã, o povo, foram incentivadas a encontrar esse piloto, na verdade, esse oficial. E mesmo ferido, ele escalou ali essas montanhas traiçoeiras, é um terreno bem montanhoso, e foi para uma altitude mais alta para evitar ser capturado.
É importante sempre estar longe do local da queda e bastante longe dali. Então é preciso se afastar para evitar ser pego. Ele estava ferido e ele fez algo fenomenal. Ele escalou duas faces montanhosas e sangrando muito ainda. Ele conseguiu contatar as forças americanas para transmitir sua localização. Ele tinha um tipo de bip muito sofisticado que ele sinalizou várias vezes. E quando eles saem em missões assim, eles têm bastante bateria, né, para poder continuar sinalizando, enfim, poder comunicar as equipes. Nós mobilizamos uma operação gigante para resgatá-lo nessas montanhas. O terreno é muito difícil e era muito complicado encontrá-lo ali. A segunda missão de resgate envolveu 155 aeronaves, incluindo 4 bombardeiros, 64 caças, 48 aeronaves de reabastecimento, 13 aeronaves de resgate. E nós estávamos fazendo tudo isso porque havia milhares de pessoas procurando por ele. Nós olhamos áreas diferentes, nós se espalhamos ali em 7 diferentes localidades onde eles achavam que ele poderia estar. E aí eles viram grupos por toda parte ali. Eu estava ouvindo essas pessoas, eu ouvi esses generais, o general Raising Cane foi fantástico, o Pete Hegseth foi fantástico, e ouvindo o relato deles foi incrível. Enfim, eles estavam nesses locais diferentes e todo mundo pensava, bom, acho que ele deve estar ali porque havia 9 aviões circulando e isso era a 40 quilômetros da costa. E com muita habilidade, precisão, letalidade e força, os militares desceram na área real, eles se engajaram ali no rescue desse oficial que estava ferido, destruíram as ameaças e deixaram o território iraniano sem se ferirem. As armas o oficial de armas do F-15 foi retirado e capturado no Irã. E ele passou ali quase 48 horas sangrando. É um tempo muito longo para passar ferido. E quando nós saímos, nós tínhamos 2 aviões grandes, 2 aviões velhos, na verdade. E eles são bons para levar equipamentos para as montanhas. E ali era um problema porque o terreno ali era um tipo de areia meio molhada. E foi difícil para os aviões decolarem. E eles acabaram atolados. Então nós tínhamos um problema de contingência inacreditável. Nós conseguimos levar então aviões mais leves, mais rápidos, e nós explodimos esses aviões anteriores que estavam atolados, porque nós não podemos deixar equipamento para o inimigo. E a gente não queria que ninguém examinasse o tipo de equipamento que a gente leva. Então foram grandes aviões que eram, na verdade, velhos, nós os explodimos, nós agimos rapidamente, aeronaves mais rápidas entraram e pousaram ali nessa areia. E foram 3 helicópteros, na verdade, que foram usados e eles desempenharam de uma forma fantástica. Os rotores estavam desligados e eles reconstruíram esses helicópteros em menos de 10 minutos. E foi uma das coisas mais incríveis que eu vi, porque esses helicópteros, eles são pequenos e são muito poderosos. Mas eles são bem pequenos mesmo. Então, porque aí eles podem entrar em certas áreas. Então, eles tiraram... eles conseguiram retirar esses helicópteros dali de dentro e puseram os rotores e conseguiram fazer com que eles funcionassem em 10 minutos.
Acho que algumas empresas diziam que seria necessário 5 dias para montar, mas enfim. Como comandante em chefe, eu nunca vou esquecer o risco extraordinário dos nossos combatentes nessa batalha. Imagina isso, você ter 3 aviões esperando e a areia ali é tão ruim, eles não conseguem decolar. E os aviões acabam atolando, porque não era bem uma pista de pouso, era uma área, enfim, uma área rural. Mas imagina, isso foi... Isso acho que se você pensa seria um local perfeito para uma locação de filme, quando você pensar no tipo de área que é. E eles conseguiram ali de uma forma tão rápida e conseguiram sair. Então foram 15 minutos, um intervalo de 15 minutos. Um carregou, saiu, um carregou, saiu, um carregou, saiu. Pronto. E a gente estava acompanhando isso, assistindo, e foi maravilhoso. Eu fiquei quase tão impressionado pela contingência que nós tivemos ali do que pelo fato de que a gente tenha conseguido fazer isso. Nós agradecemos a Deus por cada um deles e pelo talento. Não é nem talento, é genialidade. São gênios. Todos eles. Se olharmos o que nós fizemos com Maduro, nós entramos numa instalação militar imensa, forte, protegida por milhares de soldados, e em questão de minutos nós conseguimos derrubar portas de ferro, portas de aço, e ele estava dentro, e em minutos nós conseguimos trazê-lo dentro dos nossos aviões. E conforme o tempo passa, nós nos movemos céus e terra para trazê-los para casa. É assim que fazemos. Eu quero agradecer todos os membros das Forças Armadas Americanas envolvidos nessas operações históricas, porque elas são históricas. Quando nós estamos em áreas e você olha para esses helicópteros, a quantidade de balas que foram atiradas contra eles, ninguém consegue sair como a gente conseguiu. Eu acho que Deus estava olhando para nós. Foi a Páscoa, enfim. Acho que era o território da Páscoa, né? Porque Deus estava olhando para nós. Olha o maquinário. São máquinas incríveis, como elas voam e tudo mais. Mas esses 2 resgates extraordinários, nós não falamos muito do primeiro resgate e nós esperamos 1 hora para falar. E aí houve um vazamento, nós vamos encontrar quem vazou essa informação. E aí, enfim, disseram que havia uma pessoa ainda desaparecida, né? Uma pessoa ali que não havia sido encontrada. Mas nós vamos ver quem vazou a informação, vamos ver a empresa de mídia da imprensa que... Isso é uma questão de segurança nacional, as pessoas vão presas por vazarem essa informação. Vocês sabem quem? Vocês sabem de quem estou falando. Tem coisas que não é possível fazer. Porque ao fazer isso, todo o Irã, todos os iranianos souberam que havia um piloto ali na terra deles que estava lutando por sua vida. E tornou mais difícil também para os pilotos e para as pessoas fazerem a busca. Porque aí as pessoas sabiam, começavam a vir esses aviões todos e a operação ficou muito mais difícil, porque alguém resolveu vazar essa informação. Falou que a gente tinha um e que havia outro ainda ali, esperando resgate. E aí o Irã colocou um resgate enorme, colocou um prêmio para quem capturasse o piloto. Então, além de a gente estar nas mãos de uma força militar muito talentosa, muito boa, mas muito má, nós tínhamos também milhões de pessoas ali do povo que estavam tentando fazer isso também. A gente vai encontrar quem vazou isso. Provavelmente a pessoa não sabe a extensão do que ela fez. Mas a gente vai descobrir, é uma questão de segurança nacional. Essa pessoa que vazou isso para a imprensa, que colocou isso na imprensa, vai ser presa. E isso vai ser logo, porque isso colocou esse homem sob risco
e as pessoas que estavam procurando ele, por ele. Nos últimos 37 dias, as Forças Armadas americanas realizaram mais de 10 mil voos de combate sobre o Irã, atingindo mais de 13 mil alvos. Os F-15 foram, que são a primeira tipo de aeronave usada nesse tipo de operação. Eles fizeram milhares e milhares de voos e nós tivemos sorte. Na verdade, nós tivemos sorte. É um recorde sem paralelo na história de operações aéreas militares. É algo que nunca ninguém viu. É uma honra estar envolvido nisso. Nós estávamos ali tarde da noite, estávamos aguardando por esses aviões de contingência para que eles viessem. Então ali era como uma fazenda, né? Sem uma pista de pouso, com um solo pedregoso de areia molhada. Nós estávamos esperando para aterrissar e decolar. E foi uma mágica. 1, 2, 3, bum, bum, bum. A gente estava um pouco preocupado. Eu falei, nossa, se eles não fizerem isso rapidamente, vai ser duro. E é ali, né? A gente estava no meio de tudo isso. Mas eles foram tão rápidos e agiram de forma tão precisa. E eles foram um depois do outro, não ao mesmo tempo. Eles não vão ao mesmo tempo, né? Eles vão um depois do outro. Eles têm bastante espaço ali para... Não tinham bastante espaço ali para pousar, com terra e areia. Eu tenho muito orgulho das pessoas que estão aqui comigo. Muitos outros trabalharam nessa missão. O Steve Witkoff também está fazendo um trabalho fantástico, o Jared Kushner. Mas as pessoas que estão aqui, o trabalho deles é fenomenal. E eu quero apresentar aqui o chefe da CIA. É um homem que é um dos protagonistas aqui. Se nós tivéssemos um dos filmes, ele seria ali o chefe da CIA. O John Radcliffe fez um trabalho incrível naquela noite. Eu não vou entrar em detalhes, mas a CIA foi muito responsável por encontrar esse pontinho ali. É uma expressão, é querer encontrar uma agulha num palheiro, achar esse piloto. E a CIA foi inacreditável.